Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, versículo de número 12 e 13. Todo mundo achou? Amém. Vamos ler então. Diz assim o texto. Filipenses 2, versículo 12. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes 2:13 agora. Verso 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Alguém tem uma versão diferente? Certamente alguém vai ter aí aquela clássica, a minha NVT. Alguém tem aí uma versão... E como é que está o verso... na minha aqui no 12 diz, trabalhem com afinco a sua salvação. Alguém tem alguma diferença? Continue trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Tem outra? Ponham em ação, desenvolvei a salvação, né? Eu fiz questão de ler, ou de pedir, né, que vocês apresentassem suas versões. A ênfase do texto fala sobre essa questão de pensar a salvação não de forma estática. Salvação é algo que se desenvolve. Salvação é algo que se coloca em prática. Salvação é algo que se vive. Às vezes isso é confundido, porque pessoas acham que é necessário que elas façam alguma coisa para serem salvas. Nós estamos estudando o Novo Testamento e vimos que em Gálatas, por exemplo, já foi um dos nossos alvos aí de estudo, que o apóstolo Paulo vai dizer que não, salvação é algo que Deus concede, que é uma dádiva, que é um presente, e que por mais que alguém imagine, e claro, equivocadamente, que pode fazer alguma coisa para ser salvo, isso na verdade coloca a pessoa numa condição, eu diria até estressante, vai gerar um cansaço extenuante nessa pessoa, porque o objetivo não é que ela faça algo para alcançar salvação, mas o contrário sim. Como alguém salvo, todos nós devemos desenvolver essa salvação, praticar, viver essa salvação. E aqui o apóstolo Paulo está escrevendo, essa é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve de uma prisão. Ele está preso e, embora esteja, humanamente falando, limitado, porque está encarcerado, o apóstolo Paulo destaca que ele tem uma vantagem. O evangelho está livre. O púlpito
está dentro, para ele, Paulo, de um cárcere. Ou seja, é possível pregar o evangelho onde quer que ele esteja. E ele escreve essa carta, uma das razões é para agradecer uma oferta, uma participação da igreja que se encontrava naquela região, que estava participando da vida do apóstolo Paulo. Ele reconhece que foi bom eles terem participado, terem contribuído, embora ele também nesse texto, nessa carta, vai dizer que ele aprendeu a viver conforme o momento requer. Sabia o apóstolo Paulo viver para a glória de Deus, tendo alguma coisa ou não tendo nada? E daí que vem aquela famosa expressão, nele eu posso, tudo posso nele, quem me sustenta é ele, quem me garante é ele, quem me mantém é ele. E aqui ele quer encorajar essa igreja que fez progresso no evangelho, que foi plantada por ele e que agora ele se encontra ausente. E parece haver aqui um sentimento de nostalgia, naquele sentido de que ele reconhece que essas pessoas temiam o Senhor, estavam no Senhor, viviam para a glória do Senhor, e de alguma maneira a figura do apóstolo Paulo está associada a esse desenvolvimento, a esse progresso na fé. Mas aí ele diz, quando eu estava aí, verso 12, com vocês, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. É um fato, é uma constatação. Eu estava entre vocês e pude perceber como vocês colocavam em prática os mandamentos, como isso era importante para vocês e para alguém que está ensinando, para alguém que está tendo a permissão de participar na vida de outras pessoas, no cuidado, no ensino, cooperando, de alguma maneira, apesar de também ser limitado, ser um facilitador, isso é muito bom. Porque isso também te encoraja, isso também é combustível para o seu agir. Muito embora a gente não deva fazer somente quando a gente está vendo os resultados, né? Mas Paulo vai dizer, vocês seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que vocês continuem a fazer isso. Agora que nós não podemos mais nos ver, agora que vocês não me têm por perto, agora que vocês estão distantes, agora que os nossos olhares não se cruzam mais, é mais ainda importante que vocês decidam praticar o que é bom, o que é verdade. Se a gente voltasse no mesmo capítulo, um pouquinho antes, a gente encontra aquela famosa passagem que ele vai dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo. E sentimento aqui é no sentido de ter as mesmas atitudes, viver como Ele, pensar como Ele, andar como Ele, enxergar a vida como Ele, se relacionar com o Senhor como Ele. E aqui o apóstolo Paulo, então, com a sua ausência, ele vai dizer, agora é mais importante que vocês continuem a viver o Evangelho. Façam o que vocês fizerem. Vivam o Evangelho, trabalhem com afinco a sua salvação. Queria destacar isso aqui nessa manhã. Salvação é um presente que nós não merecemos, mas que recebemos, e é algo que eu e você devemos desenvolver. É algo que nós devemos, não para aprimorar o que está feito, mas para que os frutos daquilo que já está realizado, concretizado, se tornem evidentes em nossa vida. Qual é o nosso problema muitas vezes? É que a gente faz essa constatação, às vezes de maneira equivocada, como já disse, preciso fazer alguma coisa para ser salvo, mas não, a salvação é um presente, você não merece. Mas porque o Senhor decidiu realizar algo em seu favor, você já tem a salvação. Então a ação é monergística, para usar aqui uma expressão de teologia,
é única, é uma ação da parte de Deus. Só Deus pode salvar. Só Deus salva. Ele começa e ele vai concretizar. Ele começa e ele termina. Ele estabelece os meios, a forma como ele decide fazer isso. Por mais estranho que pareça, está dentro daquilo que Deus planejou, é assim que ele vai levar até o fim. Até o fim. Ele entregou o seu filho como oferta. Ele é ofertante, ele mesmo recebe essa oferta. É segundo a sua justiça, é segundo a sua vontade santa e perfeita. E por outro lado, uma vez que eu não tenho condição de fazer algo para tornar aquilo que Deus fez melhor, porque eu não posso, sou incapaz, por outro lado, todos nós somos chamados a experimentar a outra parte desse aspecto da salvação. Estou falando de santificação. Desenvolver a salvação passa pela responsabilidade de cada um de nós. Nós também temos dificuldades para falar de soberania de Deus e responsabilidade humana. Algumas pessoas, não compreendendo bem o Evangelho, vão dizer, não, Deus é soberano, já me salvou, é pela graça, eu posso viver de qualquer maneira, que na verdade nada muda. Muda. Talvez não mude do ponto de vista, eu não estou dizendo se você é ou não salvo, mas do ponto de vista daquilo que você experimenta e como experimenta. É possível viver uma vida empobrecida, quando existe a possibilidade real e concreta de experimentar uma vida rica no Senhor, uma vida bela no Senhor. Mas tem muito cristão, muito crente vivendo uma vida pobre, achando que estão vivendo tudo o que podiam viver de melhor. Por quê? Porque não aprenderam a desenvolver com afinco, com temor, a trabalhar esse presente bendito chamado salvação que Deus nos concede pela graça. E aqui então o apóstolo Paulo, ele quer encorajar essas pessoas. Uma vez que agora ele não pode ser o suporte imediato, ele vai dizer, se vocês obedeciam na minha presença, continuem a fazer, por quê? Verso de número 13, é Deus quem está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Embora a gente possa cooperar um com o outro, e deve ser assim, embora a gente deva funcionar como suporte um para o outro, tem que ser assim, mas no fundo, Paulo vai dizer, aquilo que a gente faz, como Jesus vai dizer também nos evangelhos, ao fazer, nós somos apenas servos inúteis. E servos inúteis aqui quer significar que você está fazendo o que deve fazer e faz bem feito. É sua responsabilidade. Mas, no fundo, nós temos o controle de tudo isso, está nas mãos de Deus. É Deus quem está agindo em vocês e através da vida de vocês também. Por isso é muito importante entender que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Eu e você devemos viver como cristãos responsáveis. Me permita dizer aqui, se o apóstolo fosse o apóstolo Paulo dizendo, olha, eu não estou mais aí, mas isso não é desculpa para vocês viverem de qualquer maneira. Eu não estou presente, eu estou preso. Ele vai dizer, dentre outras coisas, que se alegrem no Senhor, no meio das dificuldades, podem se alegrar no Senhor. Eu estou preso, eu estou longe, eu não posso fazer muita coisa, eu estou aqui escrevendo para vocês, mas o intuito é encorajá-los a viver para a glória de Deus. Por exemplo, na igreja, apesar de todo o progresso que eles conseguem fazer, e é reconhecido pelo apóstolo Paulo, havia dissensões, discórdia, haviam dificuldades, haviam ali as manifestações das nossas debilidades humanas.
Havia pessoas que tinham dificuldade de se relacionar com as outras. Havia algum nível de dissensão. Mas Paulo não usa o que é, embora ele constate como sendo um problema, ele não vai balizar a coisa pelo problema. Ele vai dizer: vivam com responsabilidade, porque vocês devem viver para a glória de Deus. Existe alguém trabalhando em favor de vocês. Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Portanto, coloquem em ação, desenvolva a salvação, cuidem desse presente para a glória de Deus e para o bem de suas vidas. A responsabilidade humana, ela anda, é como se fosse um trilho de trem. De um lado você tem a soberania de Deus e do outro a nossa responsabilidade. Uma coisa não anula a outra. E o texto chama atenção para isso. Não existe boa teologia que te faz viver uma vida irresponsável em nome de Deus. Não existe boa teologia que te faz, por exemplo, tentar assumir o lugar que não é seu. Paulo está dizendo isso. Eu não estou aí, mas o agir e o querer não é de Paulo, é do Senhor. É Ele quem gera os impulsos, os desejos, a vontade para que vocês vivam de acordo com a vocação de vocês. É Ele. Não é um apóstolo Paulo. Ou poderíamos citar qualquer outro, naquele contexto ali, homem de Deus. Não era Pedro, era Deus, é Deus. Isso continua valendo para os nossos dias. Não há espaço para endeusamento humano. Não há espaço para que pessoas se coloquem como sendo elas tutores eternos dos outros. A gente precisa entender que somos chamados a viver uma vida responsável para a glória de Deus, enquanto Deus faz o trabalho que nós não somos capazes de fazer. O nosso trabalho é procurar viver para a glória de Deus. É, ao abrir a boca, glorificar a Deus com o que a gente diz. É, ao estender a mão, glorificar a Deus com o que a gente faz. Então, alguém aqui gosta de ganhar presente? Todo mundo, né? Que pergunta, né? Aquela pergunta é só retórica, né? É óbvia. Todo mundo gosta de ganhar presente. Alguém aqui já ganhou um presente que exigiu um cuidado maior do que o outro? É mais delicado, talvez. Talvez tenha que ser guardado de uma forma diferente. Isso já deve ter acontecido com você, né? Uma planta, ou seja, exige um cuidado maior. Alguém aqui já passou pela experiência de, hoje, como diz aquela canção popular, depois dos meus 20 e poucos anos, olhar para trás e conseguiu achar, de repente, um presente, ele está lá intacto, aquilo que você recebeu ainda quando criança. Acho que talvez todos já tenham experimentado isso, né? E é assim porque a gente está falando de uma coisa temporária, de uma coisa passageira, de uma coisa que, porque é feito por nós, a tendência é acabar. E a gente se esforça tanto para cuidar, para zelar aquele presente. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que, em alguma medida, esse mesmo sentimento, essa mesma atitude eu e você devemos ter. Só que a diferença é que esse presente aqui, ele é para sempre. A salvação é para sempre. Esse presente aqui é um presente que não depende necessariamente das minhas ações para se tornar seguro. Ele é seguro. Mas esse presente, ao colocar em prática o desenvolvimento da salvação, à medida que eu cuido bem desse presente, eu colho os frutos e os resultados desse presente abençoador.
você consegue colher os resultados e os frutos através da forma como você cuida daquilo que Deus te deu. Então, talvez essa seja o remédio, digamos assim, o combustível para a gente curar uma espécie de esterilidade, a ausência de frutos para a glória de Deus. Quando isso, e eu não quero ser aqui piegas com essas colocações, eu sempre gosto de dar aquele exemplo, né? Eu não estou dizendo que você tem que vir aqui na frente e dizer que ganhou X almas para o Senhor. O querer e o efetuar é do Senhor. A ação é de Deus. Mas é possível você constatar sinais de alguém que é salvo, que vive para a glória de Deus, que trabalha com afinco para a glória de Deus. O seu esforço é fazer a vontade de Deus. O seu desejo é fazer a vontade de Deus. E ele continua, como é que isso deve ser feito? Trabalhando com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Em outras versões, com temor e tremor. Trabalhando de uma maneira que não é porque você faz, e tem muita gente fazendo isso, mas está errado. Vive, acha que está vivendo para a glória de Deus, fazendo coisas para a glória de Deus, e o faz porque tem medo de Deus, da punição, do castigo. Não. O temor aqui é a reverência. Você quer fazer da maneira excelente porque Deus é excelente. Você quer funcionar na vida da outra pessoa de uma maneira maravilhosa porque você recebeu a maravilha da salvação em sua existência. E você faz isso com reverência. A primeira coisa que você pensa não é necessariamente em como você vai fazer e aquilo vai trazer algum tipo de agrado para você, não, mas você vive para agradar o coração de Deus. Você vive para a glória do Senhor. Você vive e funciona para que Deus, o Deus que te salvou, seja percebido com suas ações. Por isso Paulo diz, façam isso com afinco, obedecendo, não para aprimorar a obra que Deus começou, mas que a sua vida sinalize a obra que Deus está fazendo hoje, agora, na existência de cada um. Então façam isso com temor e tremor, porque Deus está fazendo a parte dele. Na minha versão está dizendo assim, Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Como é que a gente pode ler esse texto? Deus está fazendo o que lhe cabe fazer, Deus está fazendo aquilo que você não é capaz de fazer, você é apenas chamado para realizar aquilo que Deus está dando condição de você realizar para louvor de sua glória. E aí eu queria encerrar com uma pergunta básica para a gente ir para casa, para a gente pensar a nossa vida, para a gente avaliar a nossa vida, que é, se Deus está realizando a sua vontade perfeita, se Deus está agindo em nossa existência, é dele o querer e o efetuar, isso é uma constatação. Qual é a constatação que você faz a seu respeito nessa manhã? Você tem desenvolvido bem a salvação que o Senhor te concedeu? Você tem vivido de uma maneira que você pode dizer para si mesmo, diante de Deus, eu tenho cuidado desse presente precioso que Deus concedeu? A salvação que você tem e não a perde. Eu sei que tem muita gente, talvez possa até existir aqui nessa manhã, pessoas que ainda trabalhem com essa ideia de que é possível perder a salvação. A salvação foi realizada por Deus. E aquilo que Deus fez é para sempre. O favor dele em sua vida é para sempre. Nada muda. Nada muda. Agora, é verdade. O que muda é a maneira como a gente corresponde àquilo que é para sempre. Então nós precisamos nos perguntar, a minha vida corresponde
a beleza dessa salvação? Aquilo que eu tenho feito tem correspondido com clareza? Os sinais dessa salvação estão presentes em minha existência? E por que essas perguntas são necessárias? Porque você está diante de uma situação em que você não pode, é indesculpável. Deus faz o que você não é capaz de fazer. Mas em nossas mãos está a condição de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, nos dando a condição para fazer como salvos. Por isso, seja na presença de alguém, seja na ausência desse alguém, seja no domingo em que estamos aqui reunidos publicamente, seja no seu lugar secreto, aprenda a desenvolver a salvação conforme a vontade perfeita do Senhor. Amém?